Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, estejam curtindo o evento. Primeira pergunta bastante importante. Todos estão vendo minha tela? É a pergunta que mais foi feita nesses últimos 3 anos. Eu não podia deixar de fazer ela aqui também. Eu estou aqui por um motivo bastante interessante. Eu gosto bastante de tecnologia, de ciência. Tenho feito isso desde que eu era pequeno. Sempre acompanhei os clássicos, os criadores, as criaturas, até os contemporâneos. E a tecnologia sempre moveu minha vida, e ainda move, muito. E eu fico me perguntando ainda, no auge dos meus 47 anos, será que a gente vai ver um futuro como o dos Jetsons? Carros voadores, esteiras que nos levam do trabalho para casa, robôs que fazem tudo por nós? Ou ainda robôs afetivos, como o C3PO e o R2-D2, que quase que ajudam a gente nas nossas missões mais importantes. Ou ainda um computador, uma inteligência artificial como o Jarvis, que a gente quase consegue tocar para fazer tudo aquilo que a gente precisa, que colabora com a gente para fazer aquilo que é importante para nós, importante para a sociedade. Eu não sei, a gente está construindo essas coisas agora. Muito já foi feito e muito ainda vai ser feito. Mas ainda, nesse mundo de ChatGPT, de Midjourney e de todas as IAs generativas, ainda paira na cabeça das pessoas uma dúvida. Será que, na verdade, a gente vai ver um futuro distópico, onde a Skynet vai dominar tudo? E, pasmem, as pessoas perguntam isso, ainda. Ou será que viveremos numa Matrix, onde tudo vai ser arquitetado por ela e viveremos numa realidade paralela? Também não sei dizer. Eu só sei que a gente hoje vive um momento onde há 2 caminhos possíveis. E depois de vários movimentos que já aconteceram e que vão continuar acontecendo, Deep Learning, Machine Learning, visão computacional, a era cognitiva e hoje o que a gente chama da IA generativa, das IAs generativas, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente tem um caminho onde as máquinas vão dominar o mundo, vão dominar a sociedade e vão ameaçar a forma como a gente está hoje, a democracia, a sociedade. E a gente vai começar a se deparar com a superinteligência, ou com uma inteligência geral que pode fazer qualquer coisa por nós, ou até a singularidade. Ou a gente tem um outro caminho, parece ser um caminho mais frutífero, onde as máquinas vão colaborar com a gente. Nesse caminho, a gente já percebe algumas coisas. A inteligência artificial, como a gente percebe hoje, que é a inteligência artificial fraca, que está muito vinculada a certos contextos, a aspectos restritos do nosso dia a dia. E eu quero falar aqui de um tema que é da inteligência aumentada, que é justamente combinar aquilo que a gente tem de melhor em nós, a nossa inteligência, a nossa percepção, a nossa criatividade, com o poder que as máquinas podem fazer para amplificar aquilo que é a nossa inteligência. Então, para contar um pouco dessa história, acho que vale a pena desmistificar algumas coisas a respeito do que é a inteligência aumentada. Apesar de a gente estar falando de um evento de tecnologia e estar falando de inteligência artificial, é muito importante citar que a inteligência aumentada é mais do que tecnologia. Ela é um padrão de design, ou seja, ela é uma forma de você entregar todo esse processamento, todo esse formato que a inteligência artificial te dá, de uma forma que você consiga construir, de forma colaborativa, novas experiências de aprendizagem, de tomada de decisão e principalmente construir algo novo na sua vida. E como que essa história foi começando, né? Foi começando com a inteligência artificial. E se a gente for explicar o que é a inteligência artificial de uma forma mais lúdica possível, a inteligência artificial ela é composta de alguns componentes, alguns building blocks. O primeiro deles, os dados, que estão na nossa vida a todo instante. Esses dados vêm em formas de interações que a gente faz com as pessoas, com as máquinas, em forma de transações, documentos, tudo aquilo que nos cerca e que a gente gera e que está gerando cada dia mais. Com esses dados, a gente encontra algoritmos. E esses algoritmos servem para quê? Para olhar para esses dados e extrair desses dados padrões. Olha, com base nesse dado, com este dado e com este dado, eu consigo traçar um padrão para essa pessoa. Eu consigo traçar um padrão para este mercado. E o que a gente faz com esse padrão?
Eu tenho os dados, tenho o algoritmo e tenho o padrão. No final do dia, o que a gente quer? A gente quer automatizar as coisas. A gente quer automatizar o nosso processo decisório. A gente quer automatizar alguma tarefa repetitiva. No final do dia, é para isso que a inteligência artificial está servindo para nós no dia a dia. Para nos recomendar coisas melhores. Para que a gente não tenha que olhar um catálogo de filmes inteiro para saber aquilo que é o melhor para a gente assistir. Então é assim que a gente percebe a inteligência artificial hoje. E como que a gente pode perceber o histórico da inteligência aumentada? E aí vale a pena citar um breve resumo, né, um histórico da inteligência artificial, da inteligência aumentada, principalmente falando do começo dela, de tudo que está acontecendo agora. Ela começou principalmente nos anos 50, onde a inteligência artificial surgiu. Né? Foi escrito um livro chamado Introdução à Cibernética, onde foi dito pela primeira vez o termo, olha, eu sou capaz com a máquina de amplificar a inteligência. Passaram-se vários estudos dos anos 50 e anos 60, e aí em 2014, Ian Goodfellow criou o que a gente chama das GANs. E as GANs representaram um grande avanço em termos das redes neurais, por quê? Porque ele criava algo sintético como uma imagem, comparava essa imagem com uma imagem real, e ele podia dizer qual era a falsa e qual era a verdadeira. E todos os deepfakes que a gente via na internet, onde o Obama fazia um discurso que ele nunca fez, ou o Tom Cruise vestido com uma roupa que ele nunca vestiu, vieram muito desse estudo das GANs. Depois disso saiu o paper mais famoso e que gerou o famoso T do GPT, que é um paper chamado Attention is All You Need, de 2017, feito pelo Google. Ele é a gênese, a base do que a gente vê hoje nos modelos GPT. Tá? Em 2018 foi lançado o primeiro GPT, o GPT-1, e em 2022 a gente tem essa febre que é o ChatGPT. E em cima dessa febre a gente está vendo uma série de outras inteligências artificiais generativas sendo criadas, não só para texto, para vídeo, para áudio, e ainda é um caminho longo para se perseguir. E tem um aspecto importante que eu gosto de citar quando a gente fala de inteligência aumentada, que é, dentro do ChatGPT, existe uma coisa que representa muito bem a inteligência aumentada. Essa sigla até parece Red Hot Chili Peppers, mas não é. Ela, na verdade, combina duas coisas. Reinforcement Learning, ou aprendizado por reforço, ou seja, eu tenho um modelo onde eu penalizo quando eu faço algo errado e eu recompenso quando eu faço algo certo. Mas essa recompensa, essa penalidade, ela é dada pelo feedback humano. Ou seja, nós estamos ajudando a máquina a entregar respostas melhores. E vocês hoje em dia, todos vocês que usam o ChatGPT, se vocês habilitarem a sua barrinha do lado esquerdo e deixarem o histórico correr ali, saibam que o Sam Altman, da OpenAI, que esteve aí há 2 semanas atrás, disse, se você deixar sua barrinha ali, provavelmente usaremos os seus dados para continuar melhorando o nosso modelo. Tá? Toda vez que você dá um joinha para uma resposta, um joinha positivo ou um negativo, você está contribuindo com o modelo. Então essa é uma percepção real hoje de IA generativa aplicada à inteligência aumentada. A máquina recebendo a colaboração do humano e o humano recebendo a colaboração da máquina. É uma troca, é uma colaboração. E por que a gente precisa de inteligência aumentada? Qual a razão para que a gente precisa disso? Na minha opinião, uma das razões é, a gente tem uma série de dados hoje. A gente passa por aquilo que a gente chama de infoxicação. A gente é inundado por dados de todas as formas, de todos os formatos, de todas as espécies. A gente não é capaz de lidar com esse volume de dados tão grande. E aí isso causa um outro efeito chamado FOMO, Fear of Missing Out. Com tantos dados, como saber se eu estou capturando tudo o que eu preciso? Tudo que é relevante para mim. E com base nesses dados, e com base em todas essas síndromes causadas por esse volume astronômico de dados, isso me gera uma série de possibilidades. E aí, qual é a minha dificuldade? Qual a melhor decisão a ser tomada? A gente tem inúmeras decisões que a gente toma na nossa vida. Que carro a gente vai comprar? Onde a gente vai morar? Para onde a gente vai viajar? Se nós vamos viajar? Todo dia a gente está tomando decisão. E a gente recebe um monte de dados, um monte de possibilidades para fazer isso.
mas como tomar a decisão certa. E aí eu vou recorrer a um amigo meu, Doutor Estranho. Seria ótimo que a gente tivesse o Doutor Estranho, que pudesse viajar no tempo, lá no futuro, olhasse para o nosso propósito e falasse assim, olha, das 14 milhões de possibilidades que eu enxerguei no futuro, essa daqui é a certa, essa é a decisão certa que você tem que tomar agora para alcançar isso lá na frente. Mas nós não temos, na vida real, um Doutor Estranho. Ou temos? Acho que nós estamos no meio do caminho entre o Doutor Estranho, nos dando essas possibilidades, e a Skynet, dizendo, nós vamos dominar tudo. Há um meio do caminho aqui, e o meio do caminho é justamente essa inteligência aumentada. Vou dar um exemplo de uma coisa muito comum do nosso dia a dia. O Waze. Aliás, o Waze trabalhou bastante esses dias por aqui, bastante. O Waze, ele captura, na verdade, uma série de essências ou de inteligências que muitas vezes a gente não percebe, né? O Waze poderia calcular 1 milhão de rotas, mas ele não calcula esse 1 milhão de rotas. Imagina ele calcular 1 milhão de rotas para cada usuário. Ele entrega 3 rotas para você. A com melhor custo, a com a menor distância e o menor custo-benefício. Mas ele faz lá uma engenharia para te entregar isso. É uma inteligência artificial. Você pode reportar feedbacks durante o trajeto. Então você está colaborando com o algoritmo. Você está dizendo assim, ó, quebrou um carro ali, ali parou o trânsito. Você já está criando uma experiência de inteligência aumentada. Ah, quem nunca... Ah, esse caminho do Waze está fazendo, tá ruim. Eu vou sair desse caminho do Waze. Aí o Waze faz o quê? Poxa, já que você saiu desse caminho, eu vou pegar e recalcular a rota para você, para te colocar no caminho que você quer, já que você quis mudar o meu caminho. De novo, inteligência aumentada. Ele está te ajudando, mesmo você estando no comando do processo. De novo, uma colaboração. Ele sugere uma nova rota. Olha, eu estava pensando numa rota X, mas lá na frente aconteceu um acidente. Faz o seguinte, desvia. Você pode chegar mais perto no seu destino se você fizer um caminho. Mas quem decide quem vai fazer esse caminho? Ou sou eu, ou é a máquina? Sou eu que decido. Eu posso não querer, eu posso seguir o caminho original. E por aí vai. Uma outra coisa importante que é tema dessa trilha, inteligência escalável. Eu não recebo input só daquilo que eu faço. Eu recebo input do que uma rede faz. Isso é inteligência coletiva. Nem todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas um fala uma coisa que está acontecendo ali, o outro ali e o outro ali. E essa coleção de informações é distribuída para a rede e gera essa inteligência escalável. O Waze tem que lidar com tudo isso. Um exemplo agora no segmento financeiro, tema deste evento. A gente vai fazer uma aplicação financeira, um investimento. Primeira coisa que a gente pensa, bom, quem é você? Ah, você é um investidor de que tipo? Então você preenche lá um formulário de investidor. Ele te diz, olha, você é moderado, você é conservador ou você é um agressivo, né? Com base nisso, ele começa a fazer o quê? Bom, quais são os tipos de investimento que você faz quando você é agressivo? Esse daqui. Qual tipo quando você é conservador? Esse aqui. Ele te dá uma lista de coisas para você fazer. Aí você começa a fazer o seguinte, bom, não só baseado no seu perfil, mas baseado no que você está fazendo na sua conta, baseado no que você está fazendo no seu banco, ele começa a perceber movimentos. Ele começa a dizer, olha, se você está comprando muito câmbio, se você está comprando um produto X, eu vou começar a te oferecer X. Então ele começa a aprender este seu comportamento e regular esse comportamento para o algoritmo. Aí tem uma outra questão. Tem outras pessoas no banco e outras pessoas no mercado que podem estar fazendo um movimento. E é importante que esse algoritmo capture isso também. Dizendo, ó, se as pessoas estão investindo em renda fixa, por que você está indo para esse lado? Ou você é um visionário, ou eu deveria te recomendar aquilo que o mercado está fazendo. E uma coisa importante, que eu também esqueci de falar do Waze, mas você está sempre aprendendo algo novo. Quem nunca passou por uma rua no Waze e falou, nossa, não sabia que tinha uma loja disso aqui. E aqui nos investimentos é a mesma coisa. Muitas vezes você se depara com novas opções que você não saberia se isso não fosse recomendado para você. Está ali, escondido, e aquilo lá aparece para você e você aprende algo novo. Do ponto de vista do assessor de investimento, por sinal, uma outra pessoa que está conversando com a gente,
né, que está querendo entender o nosso momento de vida, ele também tem os anseios dele nesse momento de investimento. Então ele está falando assim, olha, eu preciso, com base nos meus objetivos enquanto assessor, indicar que tipo de recomendação eu deveria fornecer para os meus clientes. Eu vou receber parâmetros com base em análises fundamentalista, técnica, daquilo que eu deveria oferecer para eles. Mas em que momento que acontece a inteligência aumentada? Na hora que eu, né, como assessor e especialista do assunto, digo, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. A minha experiência naquilo é relevante para que o algoritmo, para aquele modelo de recomendação, possa ser melhor implementado, possa dar melhores respostas no futuro. E aí uma pergunta que fica. A gente tem todos esses casos, né, alguns casos de uso comum e casos de uso financeiros, mas, de fato, como a gente constrói uma aplicação ou uma solução de inteligência aumentada? Quais são os blocos, né, que a gente precisa montar para que isso aconteça? Primeiro deles, construir uma interface humano-máquina. Nossa, mas isso parece óbvio. Sim, mas lembrando lá atrás, nós estamos falando de um padrão de design. Então é imperativo que você conheça para qual cliente você está criando essa experiência. Qual o perfil desse cliente? Que tipo de interface ele vai usar para isso? Ele vai usar voz? Ele vai usar texto? Ele vai usar um celular? Ele vai usar um computador? Ele vai usar uma Alexa ou algum outro dispositivo? É imperativo que a gente conheça, porque a forma como ele vai interagir com esse sistema depende muito do sucesso dessa interface. Um ponto sobre o ChatGPT. Os modelos GPT já existiam, desde 2018. O que tornou o modelo extremamente acessível para as pessoas? Na minha opinião, a interface. Uma interface simples, com uma caixa de texto, onde você pergunta, ele responde e você vai corrigindo e colocando mais informações para chegar na informação mais completa que você quer para resolver aquele seu problema. Mesma coisa Midjourney, você vai falar, eu quero fazer uma imagem. Você descreve o que você quer e vai corrigindo isso. Então a interface é uma interface natural, com uma interação fácil de ser feita. Isso popularizou o que a gente tem hoje no ChatGPT e o que a gente vai ter ainda em termos de IA generativa. Mas isso é suficiente? Não. A gente precisa de uma estratégia, construir uma estratégia de dados. E estratégia de dados não passa apenas por construir uma plataforma de dados super eficiente, mas tem um aspecto muito, muito importante, e já que a gente fala de IA generativa, é curadoria. Você tem que saber que nem todo dado que você está recebendo, ele de fato pode ser usado da forma que você está recebendo para aquela aplicação. Muitas vezes você tem que levar em conta, e geralmente, questões de ética, de privacidade, e fazer a curadoria desse dado para que esse dado realmente entre na sua plataforma, na sua solução, com todos os compliances e aspectos específicos de ética e qualidade. E por último, com base nesses dados e com base numa boa interface, selecionar os melhores algoritmos que vão te entregar essa experiência de inteligência artificial. Quais algoritmos? Eu posso levar em conta apenas aspectos técnicos do que o algoritmo entrega? Não. Eu tenho que levar em conta qual o objetivo de negócio que eu quero com aquela interface, com aquele produto de inteligência aumentada. Não basta o cientista de dados dizer que ele está batendo uma métrica em quase 100%, se o negócio não está percebendo isso. Precisa haver um casamento disso. E às vezes, você pode trabalhar com modelos muito mais simples, que vão te gerar uma métrica de negócio muito melhor. Reforçando um outro aspecto muito importante dos modelos, que é que eles possam ser interpretáveis e explicáveis para as pessoas. Que eles possam ser justos e possam ser éticos. E muitas vezes, a gente fala assim, o ChatGPT ele tem 178 bilhões de parâmetros. Acho que é esse o número. Como que você explica uma saída de um modelo de 178 bilhões de parâmetros? Então a gente tem que refletir sobre isso quando a gente escolhe um algoritmo. E uma coisa importante, monitorar continuamente a sua solução. A sua solução em algum momento, ela pode degradar em termos de algoritmo. O algoritmo não performar mais como ele deveria. Os dados mudaram o padrão. Lembra que eu falei? Dados, algoritmos, capturar padrões. Estou recebendo padrões diferentes que eu não tratei na minha aplicação.
E estou percebendo que a minha interface já não é tão atrativa quanto antes. Então eu preciso monitorar constantemente a solução e apertar os parafusos de cada um desses componentes. Para falar da parte final da apresentação, falar um pouco de números, tá? Dois institutos, né, de pesquisa, o Precedence e o Allied, trouxeram visões muito parecidas em termos do mercado de inteligência aumentada. Ambos disseram, nas suas devidas proporções, que esse mercado, em termos de 10, 11 anos, vai multiplicar por 10 em termos de volume. Né? Então, no caso aqui, a gente está saindo de 19 bilhões para 206 bilhões em 2032. No outro caso, em 2020, 11 bilhões para 121 bilhões em 2030. E o Gartner, em 2019, disse, e aí é uma informação diferente, a geração de valor com inteligência aumentada em 2021 será na ordem de 2,9 trilhões de dólares. Então essas são algumas informações do que os institutos de pesquisa disseram e estão dizendo sobre inteligência aumentada. Agora, o que eu acho, né? Qual a minha aposta sobre inteligência aumentada? Primeira delas, o Open Finance veio como um movimento de troca muito grande de informações, é um movimento que está bastante acelerado, mas eu acredito que o Open Finance, combinado com outras iniciativas de Open, de outros segmentos, vai construir um ecossistema de informação que vai nos permitir conhecer melhor o nosso cliente. E conhecendo melhor o nosso cliente, criar experiências de inteligência aumentada cada vez mais personalizadas e imersivas. Mas como fazer isso? Se eu entender o propósito das pessoas, a fundo, aonde as pessoas querem chegar. Geralmente, quando as pessoas procuram uma instituição financeira, elas procuram como um meio para se chegar a um fim. Eu quero fazer uma viagem, para fazer essa viagem, eu vou obter um crédito, um valor, alguma coisa daquela instituição. E eu acho que a forma de se pensar em inteligência aumentada é que a gente consiga construir uma jornada end-to-end e que as instituições consigam ser os protagonistas disso. Se eu quero fazer uma viagem, eu quero que ela me ajude a fazer a viagem. Eu não quero que ela me conceda o valor para que eu faça a viagem. E para isso eu preciso entender o propósito, eu preciso entender aonde as pessoas querem chegar. No fórum que está acontecendo agora, o fórum econômico que está acontecendo, se fala muito de causalidade. Muitas vezes eu tenho um propósito. Muitas vezes o mercado nos imputa coisas as quais a gente não quer fazer e a gente está fazendo. E a causalidade nos explica isso. Fala, você quer ir por um caminho, mas você por algum motivo, e nós vamos dizer qual, está indo para outro caminho. Então, cada vez mais a gente vai ver aplicações de inteligência aumentada baseadas na causalidade, baseadas em entender as razões pelas quais nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E como que o cliente percebe isso? Através de marketplaces. Né? Hoje, quando a gente vai num aplicativo, em geral dos bancos, a gente tem um conjunto ali de ferramentas e de produtos financeiros. E alguns já com alguns produtos não financeiros. Mas o que eu acho, a partir do momento que as instituições começarem a criar marketplaces mais amplos, com essa oferta de serviços não financeiros, para responder por essas jornadas de ponta a ponta, a gente vai conseguir ter mais interações e com essas interações conseguir atender melhor os clientes. E aí eu gosto de dar um exemplo. A Apple lançou um banco. Em 4 dias ela recebeu 1 bi de depósitos em uma conta poupança. A Apple não é um banco. A Apple nunca, talvez, imaginou chegar nisso. Mas a ideia aqui é a provocação ao contrário. Como que as instituições podem fazer e entrar nesse mercado de varejo, entrar nesse mercado para começar a oferecer algo a mais do que os serviços e os produtos financeiros. E por último, que a gente também viu no último evento da Apple, mas que não é um assunto tão novo, a computação espacial. Se a gente está falando de inteligência aumentada, não dá para desconectar isso de realidade aumentada, não dá para desconectar isso de metaverso. Então, cada vez mais, propor formas diferentes de interface humano-máquina vão fazer com que os clientes e as pessoas consigam quase que trabalhar no meio físico e digital de uma forma mais coerente, uma forma mais congruente.
Não estamos falando de ter um óculos de 3.500 dólares, porque todas essas inovações começaram assim, isso se popularizou e acabou chegando na casa das pessoas. Então essa também é uma grande aposta, a gente conectar essa inteligência aumentada com novas formas de interação com essa inteligência. Para fechar a minha fala, eu vou deixar uma frase aqui que parece que está desconstruindo tudo que eu acabei de falar. Foi dita pelo Luciano Floridi, que é um filósofo italiano. Ele deu uma entrevista recente para um meio de comunicação brasileiro. E ele é um filósofo ultra influente na área de ética. E estuda muitas coisas em relação à inteligência artificial e à ética na inteligência artificial. Ele disse o seguinte: é uma ideia boba pensar que criamos algum tipo de inteligência artificial. O que criamos mesmo é algo eficiente, mesmo que não tenha inteligência. Acho que o ponto a ser captado daqui é assim: na verdade, a gente tem que explorar cada vez mais o nosso potencial, a nossa inteligência. Nós estamos no comando de criar essas interfaces. Então, por mais que a gente tenha algoritmos, dados e uma série de artifícios e mecanismos tecnológicos, é o humano que está no poder. E eu acho que essa mensagem vem para dizer isso. A gente pode criar máquinas eficientes, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas nós, na verdade, é que estamos no comando, nós é que estamos criando essas interfaces. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço por estar aqui, pela chance que foi dada para mim, pela Febraban, pela Forsys, e espero que vocês todos tenham um ótimo evento aqui à tarde, aproveitem bastante e vejo todos no ano que vem. Muito obrigado.